Já que eu falei em temas relevantes da sociedade gaúcha, me chamou a atenção uma matéria que eu vi recentemente sobre a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, um assunto que acredito que cause aí um impacto muito grande nas famílias gaúchas, que é os pediatras gaúchos relatando preocupação com a falta de antibióticos infantis nas farmácias. Olha, que tema esse para nós conversarmos a partir de agora. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz em conversar com ele pela primeira vez, doutor Sérgio Luiz Amanteia. Bom dia. Bom dia, tudo tranquilo? Você sabe, Bruno, que na realidade esse não é um problema só da população gaúcha, né? É um problema que afeta o Brasil como um todo, né? Sim. A gente conversa com colegas de outros estados e vive uma situação muito semelhante à nossa. Pois é, aqui Gil Martins conversando contigo nesta manhã sobre esse tema relevante. Como é que o senhor está observando essa questão da falta de antibióticos? Por que você acha que está havendo essa falta desse tipo de medicamento no estado e por que ela é tão importante para as nossas crianças? Bom, esse problema vem sendo observado mais ou menos há uns 90 dias, começou de uma maneira bem incipiente, né? E a gente começou a ter que, de alguma maneira, fazer substituições e trocas, porque a gente não conseguia acesso às medicações preferenciais que se utilizavam para tratamento das doenças. Principalmente, sentimos inicialmente a doença respiratória, antimicrobianos e drogas desse tipo. Naquele momento, a gente tinha não vou dizer uma desculpa, mas uma justificativa, que nós tínhamos um problema, vamos dizer assim, na logística de fornecimento da medicação. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um lockdown da China, né, que dificultava, então, a liberação de insumos para a produção de medicações, não só antibióticos, mas uma série de medicações. Nós tínhamos a eclosão da guerra da Ucrânia, que de alguma maneira também acabava causando algum transtorno vamos dizer assim, no transporte dessas medicações, e nós tínhamos um cenário de uma referida operação padrão da Receita Federal, que de alguma maneira dificultava também o acesso à entrada da medicação no país. Então, essa, digamos assim, poderíamos chamar disso como uma dificuldade logística. O segundo problema, que também é importante, nós estamos no período pós-pandemia, e para quem trabalha com criança, nesses últimos 2 anos, nós tivemos aí um relativo cenário de saúde, sob o ponto de vista de doença respiratória, em função do isolamento social. E esse ano, a doença respiratória, ela entrou forte, numa frequência muito maior, e nós tivemos, então, de uma maneira muito súbita, um aumento da demanda. E, muito provavelmente, estoques, tanto de hospitais como da própria indústria, talvez não estivessem tão preparados para esse aumento, já que faziam 2 anos em que o cenário epidemiológico era diferente. E a outra questão, ela tem relação com a própria característica da nossa indústria farmacêutica. Hoje, o Brasil é considerado uma potência, sob o ponto de vista de indústria farmacêutica, mas, diferentemente do que já aconteceu alguns anos atrás, hoje nós somos dependentes do insumo básico para a produção de medicação. Hoje, a nossa indústria trabalha com praticamente 80% a 90% para a produção importando, né, o insumo básico, e aqui ela, então, produz a medicação a partir desse insumo. Então, esse é um cenário complicado, porque ele é multifatorial e acaba, vamos dizer assim, tendo um impacto muito importante no usuário final, no caso, o paciente que necessita da medicação. Bom, nessa questão da falta de medicação, claro que ela abrange todas as faixas etárias, mas quando o assunto ele é crianças, a preocupação sempre é muito maior, né? As nossas crianças. Com relação a essa falta de medicamentos, existe algum específico que ele não possa ser substituído? No início da nossa conversa você falou, né, que já há alguns meses há essa substituição, né? O indicado seria o medicamento A, mas a gente vai precisar adequar, né, esse nosso receituário para o medicamento B. Existe algum que não seja possível fazer essa alteração e isso esteja trazendo um desconforto ainda maior, uma preocupação ainda maior para a sociedade? Não, em nível ambulatorial, de alguma maneira, a gente consegue encontrar alternativas de substituição, né? Então, vou dar um exemplo assim que tem impactado mais sobre o ponto de vista dos pais e preocupado mais as famílias.
é que a doença respiratória é a principal doença que afeta as nossas crianças, e aí nós temos, no cenário dos antimicrobianos, os antimicrobianos mais frequentemente prescritos, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de encontrá-los. Nós temos alternativas de prescrição. O que é importante, pessoal, é que quando a gente determina que uma droga é a primeira droga de escolha, isso não se dá só pela ação anti-infecciosa dessa medicação. Isso. Bom, a gente teve uma queda no sinal de internet, né, nesse nosso diálogo, né? Custo, exposto e coisas desse tipo, né? Então, nos antimicrobianos, nós fazendo uma certa ginástica, a gente consegue encontrar alternativas efetivas. Podemos quebrar alguns degraus, podemos utilizar, por exemplo, uma droga de espectro ampliado, isso pode ter um impacto, vamos dizer assim, em custo para a família, isso pode ter um impacto até do ponto de vista de resistência bacteriana na comunidade. Mas nós ainda não chegamos num cenário em que não exista antimicrobiano que a gente possa tratar os processos infecciosos. Na continuidade da doença respiratória, por exemplo, asma bronca, que é uma doença muito comum, nós temos tido dificuldade de acesso a algumas medicações preventivas da doença. Mas nós temos, dentro do arsenal terapêutico, opções que são capazes de substituir. Esse cenário de falta, ele não se dá só no âmbito ambulatorial. Nós também temos dificuldade de acesso à medicação no âmbito hospitalar. Vou dar alguns exemplos, a gente escuta a dipirona injetável é um fármaco que está faltando, um antitérmico. Nós temos alternativas para substituição. Existem algumas drogas utilizadas em certos procedimentos anestésicos que estão faltando. Nós temos alternativas. Agora, o que muda? Muda o custo, por exemplo. São drogas mais caras e isso acaba impactando tanto no custo para o paciente quanto no custo hospitalar. Bom, eu sei que não está na nossa pauta de diálogo, mas eu preciso aproveitar esse nosso momento, essa nossa oportunidade de diálogo para falar sobre um outro assunto que está em voga neste momento, que diz respeito à vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. Sobre esse assunto, como a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está avaliando, qual é a recomendação para os pais nesse sentido sobre a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19? Bom, a recomendação é seguir o calendário vacinal e seguir a indicação do Ministério para vacinar as crianças, né? A vacina que foi liberada para uso no nosso meio é a Coronavac, uma vacina já de amplo conhecimento, vamos dizer assim, nosso, né, no tratamento dessas doenças, mas tem um dado que é muito pouco discutido e talvez seja interessante, né, de ser colocado. Quando começou a discussão de liberação das vacinas para a população infantil no mundo, isso aconteceu mais ou menos em novembro do ano passado. O Brasil, em função daquela consulta pública, acabou retardando o início em mais ou menos 30, 40 dias. Nós já tínhamos uma experiência mundial de mais de 200 milhões de crianças, tá? Vacinadas na China com a Coronavac nessa faixa etária, né? Mais de 200 milhões de crianças é uma população similar à população do Brasil como um todo, né? Então, é uma vacina que encontra segurança para uso, a gente tem ampla utilização até mesmo em faixas etárias pediátricas e uma vacina que demonstra também efetividade na produção de anticorpos a fim de prevenir as formas mais graves de doença. Então, acho que, sim, tem a recomendação de ser vacinada e uma vacina com muito poucos efeitos colaterais, diferentemente do que algumas pessoas preconizam. Bom, aproveitando ainda a nossa oportunidade de diálogo no dia de hoje, outro tema que eu tenho visto muito em evidência, lidando aí com as crianças e adolescentes, é o uso de cigarros eletrônicos. Isso preocupa também, né, os pais, é uma questão de saúde pública, o avanço desse uso de cigarros eletrônicos por adolescentes e jovens. Como é que a Sociedade de Pediatria está vendo isso? Está muito, né? Nós temos já uma nota própria também publicada com relação a esse efeito. Isso é um comportamento disseminado principalmente em adolescentes, que ganhou corpo a partir de uma falsa informação que, por não possuir, vamos dizer assim, nicotina, de alguma maneira não teria efeitos danosos para o pulmão. Na realidade, isso não é o que acaba acontecendo. Nós temos até um cenário, vamos dizer assim, químico, sob o ponto de vista de agressão ao pulmão,
mais importante que o cigarro convencional. Hoje nós temos reações químicas, pacientes que desenvolvem doenças pulmonares agudas específicas com alto risco de gravidade e mortalidade pelo uso agudo da medicação. Então é um cenário muito preocupante e é uma questão importante reforçar, ilegal dentro do nosso país, mas que mesmo assim, né, nós temos visto aí o aumento dos usuários, né, e um fator preocupante do ponto de vista de saúde pública como um todo, né? Bom, doutor, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes hoje sobre assuntos de tamanha relevância. Acho que é muito bom esses esclarecimentos. Gostaríamos de conversar com o senhor mais vezes, mais oportunidades. Doutor Sérgio Luiz Amanteia, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Um bom final de semana para você. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade e espero aí que a gente continue no futuro aí nos encontrar e podermos debater outros tópicos importantes para a saúde das nossas crianças. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito bem, tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutor Sérgio Luiz Amanteia, nesta manhã.